Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura! Que Botafogo é esse? Absurdo, mágico, intrépido, contumaz, letal, 5-0. Coloca um pé na grande final da Libertadores. Luiz Henrique, craque, Savarino jogando demais. Que atropelo, meus amigos. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Uma surra o Botafogo aplicou nos uruguaios do Peñarol, 5-0 em pleno estádio Newton Santos. E olha que o dia foi caótico, por conta de torcedores, mais de 200 torcedores do Peñarol detidos, ônibus incendiados, confusão com a polícia militar. Impressionante o que a torcida do Peñarol fez no Rio de Janeiro. O chefe da segurança pública chegou a dizer que os caras se planejaram mal, mas caramba, né? Tem que ser dessa maneira? Enfim, de qualquer maneira, até quebraram cadeiras no estádio depois da derrota, depois da goleada, porque tomaram uma surra dentro de campo, o Peñarol, para o Botafogo. Esse Botafogo impressionante, que nos encanta a cada jogo. É um futebol eficiente, é um futebol letal, objetivo, vertical e ao mesmo tempo plástico, né? É muito bonito, é gostoso de ver o Botafogo naquele último terço ali, quando ele parte em disparada ali, é muita velocidade, é muita força física, é muita chegada, é muita ultrapassagem, é muita troca de passe que consegue envolver completamente o adversário. O jogo não foi tão simples assim. Tanto que o primeiro tempo termina 0-0. E o Peñarol, curiosamente, do Diego Aguirre, que impôs muitas dificuldades ao Flamengo de Tite, e aí isso diz muito, né, da forma como estava o Flamengo, que não conseguiu fazer um gol num confronto de duas partidas, perdeu 1-0 no Rio e depois acabou num 0-0 sendo eliminado no Uruguai, em Montevidéu. O Flamengo do Tite não conseguiu fazer um mísero golzinho no Peñarol. O Botafogo precisou de 45 minutos, ou até menos, né, se a gente contar apenas a minutagem, para fazer 5 no Peñarol e praticamente definir o confronto. Mas no primeiro tempo, o Peñarol ele tem uma ideia de tentar até atacar e surpreendeu o Botafogo. É um pouco até mais ousado. Vai passando o tempo, eles vão recuando, até pela postura do Botafogo, que normalmente é de pegar a bola e empurrar os seus adversários. Mas era um primeiro tempo mais difícil, até porque o Peñarol percebeu que não ia ficar tanto com a bola e foi para se defender. Quando ele vai para se defender, o Botafogo teve dificuldades para entrar. É muito difícil, quando um time está resguardado lá atrás, a gente tem falado sobre isso, né? Cada vez mais desafiante você conseguir furar esses bloqueios defensivos porque os espaços estão cada vez menores. E aí você precisa de jogadores que fazem a diferença nesse sentido. No segundo tempo, o que o Luiz Henrique e o Savarino fizeram, especialmente esses dois jogadores, mas é claro que o Thiago Almada, o Igor Jesus, eles tiveram participação, mas esses dois, o Savarino e o Luiz Henrique, eles são jogadores que eles quebraram a linha defensiva do Peñarol. Eles desmancharam, eles evaporaram com a linha defensiva do Peñarol. Eles pegaram essa linha defensiva, dobraram, amassaram, colocaram no bolso, pisotearam, eles destruíram com a linha defensiva do Peñarol. E como é que você faz isso? Você não faz isso sozinho, a menos que o cara pegue a bola e saia a dribles e pare dentro do gol. E não foi dessa maneira que o Botafogo chegou até os seus gols. Foi em muita troca de passes, ultrapassagem e grande envolvimento tático que acabava rompendo essa defesa, rompendo essa barreira do Peñarol. O Savarino, ele participou simplesmente dos 5 gols. Ele não deu 5 assistências, mas ele participou dos 5 gols. Se você pegar os 5 gols do Botafogo, lá está o camisa 10 venezuelano Jefferson Savarino, que jogou uma enormidade. Foi uma atuação exuberante do Savarino. E o Luiz Henrique é um craque de bola. O Luiz Henrique, e aí puxando a brasa para o nosso assado, um brasileiro que está merecendo até a titularidade em termos de seleção, é um jogador europeu, um atacante brasileiro que deveria estar na Europa e que está no Brasil por uma questão de momento, porque hoje o Botafogo tem muito dinheiro para investir e pagou bastante ao Betis, que inclusive o Flamengo chegou a negociar, o Fluminense estava tentando a sua repatriação, mas o Botafogo foi lá, fichou, pagou o que o Betis queria e conseguiu trazer o Luiz Henrique. Que jogador! Ele é esguio, longilíneo, veloz e muito técnico, e muito forte. É impressionante o que ele conseguiu fazer.
Vamos gol a gol aqui, porque com 5 minutos, o Botafogo começou o segundo tempo disposto a fazer o resultado. Mas ele estava difícil porque o adversário está retrancado e poderia terminar um 0-0, sei lá, né? Daqui a pouco o Peñarol conseguiria levar uma grande vantagem, né, de decidir em casa, né? Mas teria segurado o Botafogo. Não conseguiu. Durou 5 minutos. 5 minutos que justamente no gol do Savarino. Porque aí você tem o Luiz Henrique recebendo a bola na entrada da área e aí um muro amarelo. Um muro amarelo do Peñarol. Eis que o Savarino pede a bola e corre. Quando ele pede a bola e corre, você está com o Luiz Henrique. Você tem que cuidar para dar o bote no Luiz Henrique, porque se ele cortar para a esquerda e bater, é caixa. Se ele tentar uma jogada individual, ele pode passar pelo teu marcador. Então, ali, aqueles defensores, eles estavam todos preocupados com o que o Luiz Henrique ia fazer. E num toque, ele tira a defesa e o Savarino, muito inteligente, chega na frente. No toque do Luiz Henrique, ele recebe na frente do goleiro e dá um toquinho para tirar do goleiro e tocar no fundo da rede. 1-0 Botafogo. O gol que... beleza, porque aí, ok, construímos a primeira vantagem numérica, rompemos a barreira amarela. Vem o segundo. O Botafogo fez 3 gols em 8 minutos e meio, em que ele define o confronto. Com 3 gols em 8 minutos e meio, ele define o confronto e especialmente a partida. Ali, o Peñarol desmanchou. Ali, derreteu o Peñarol. No segundo gol, é uma cobrança de escanteio do Savarino, a bola chega no Igor Jesus e ela para no pé do Alexander Barbosa, que de uma forma muito rápida ele domina e chuta para o gol. E faz o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Um zagueiro que assim caiu como uma luva nesse time do Botafogo e todo o seu esforço foi recompensado nesse jogo, porque que gol importante. Um gol em Libertadores, numa semifinal, o segundo gol, o gol que amplia a vantagem, que já dá uma tranquilidade maior para o Fogão. Aí vem o terceiro. O terceiro, eu tô tentando recapitular aqui na memória. O terceiro é uma jogada do Luiz Henrique, para variar, com a ultrapassagem do Vitinho. O Vitinho, ele faz aquele cruzamento perfeito, que ele não rifa a bola. Ele toca atrás e o Igor Jesus puxa a marcação. O Igor Jesus, que é o centroavante, é o 9 do Botafogo, que até então não tinha marcado nenhum gol, mas também participando dos gols, né? Ele puxa a marcação com 3. O Savarino recebe a bola atrás, livrinho, e isso é treinado, seguramente. O Vitinho, que é um lateral que chegou também faz muito pouco tempo, mas que tem a característica correta para o jogo do Botafogo, ultrapassou. E como é bom ver o lateral ultrapassando, né? O Luiz Henrique lançou o Vitinho e aí desmanchou de novo a defesa do Peñarol, que deixou o Vitinho livre para fazer o cruzamento. Quando ele faz o cruzamento, ele desmonta de novo a defesa, porque ele chuta atrás. Ele chuta em cima do Aguirre, que acaba até falhando, não consegue segurar. E com isso, o Botafogo faz o terceiro gol. Ali, vral, acabou. Mas tinha mais. Tinha tempo para mais. Tinha tempo para o golaço do Luiz Henrique. Depois de uma atuação de gala, o cara ainda faz uma pintura. E veja só, Savarino. Pelo lado esquerdo, meia esquerda, né, ele está puxando um contra-ataque. Por quê? Porque o Peñarol, aos poucos, começou a tentar se lançar para evitar o vexame, para evitar o pior, para tentar evitar o prejuízo, né, diminuir o prejuízo, fazer um golzinho que fosse. Então o Peñarol também começou a abrir um pouco o campo. E era tudo que o Botafogo queria. Se abrir o campo para o Botafogo, era tudo que o Botafogo queria. Savarino, ele lança 2 jogadores, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, estão chegando em profundidade. O Igor Jesus, ele meio que vai dominar a bola e a bola escapa. Eu não sei se foi um passe premeditado, mas parece assim, porque ele tá marcado, ele recebe um passezinho assim e a bola se oferece à frente pro Luiz Henrique. Quando se oferece à frente, o goleiro sai. Quando o goleiro sai, ele de perna esquerda encobre numa cavadinha e faz um golaço, uma pintura, o quarto, 4-0 Botafogo. E aí vem o quinto, que é num contra-ataque mesmo, finalzinho do jogo. O Peñarol basicamente no ataque, a bola sobra, o Botafogo recupera, a bola chega no Savarino. O Savarino tá na intermediária defensiva, ele dá simplesmente um voleio, uma raquetada na bola, um sem pulo. Que coisa linda, que jogou o Savarino. Ele dá uma raquetada na ponta direita e lança o Igor Jesus. O Igor Jesus dispara, e é muito louco, né? Porque o Botafogo tem jogadores rápidos, eles são técnicos, mas eles são rápidos. O Igor Jesus disparou, aí ele toca pro meio e quem chega é Thiago Almada,
que até então, né, eu só tô falando Savarino, Luiz Henrique, Savarino, Luiz Henrique. Igor Jesus toca pro Thiago Almada, ele chuta, o Aguirre defende. Quando ele defende dá rebote, o Igor Jesus salta de cabeça e faz o quinto gol. Que loucura, senhoras e senhores, e poderia ter sido mais. O Igor Jesus tem uma cabeçada que vai para fora, tem um chute do Luiz Henrique depois que o Aguirre defende. Cara, 5 e era para ter sido 6, 7. Que atropelo, que vitória. Uma das maiores goleadas da história da Libertadores, especialmente em fase semifinal. Tem também a maior goleada da história do confronto, né, entre Botafogo e Peñarol. E estamos falando de uma semifinal em que um time aplica 5-0 no outro. Que coisa surreal, né? Claro que ficou praticamente impossível para o Peñarol, praticamente impossível. Claro que assim, não tem muito o que fazer, né? Eu lembro muito bem, como torcedor, de um 5-0 que o Grêmio aplica no Palmeiras, o Palmeiras da Parmalat, aquele Palmeiras, um timaço em 1995. Um Palmeiras depois de ser bicampeão brasileiro ali, 93, 94. E aí, em 95, o Grêmio do Filipão encontra o Palmeiras e aplica um 5-0. Acho que o Jardel fez 3 gols naquele jogo. Foi uma massa, um chocolate. O Grêmio vai para São Paulo. O Jardel faz o primeiro gol, ou seja, o Grêmio já tinha feito 5-0 em Porto Alegre. Vai para o antigo Palestra Itália, o Parque Antártica. Faz 1-0 com o Jardel numa cobrança de escanteio. E não é que o Palmeiras devolve mais 5. E se tivesse mais uns 5 minutos de jogo, o Palmeiras tinha passado, porque o Palmeiras fez 5-1 e o Grêmio acabou classificando e o Grêmio acabou campeão naquele ano. Então, assim, não acho que o Peñarol vá fazer o mesmo nesse caso, mas que loucura, hein? Que paulada, que surra, que time esse Botafogo, que está pronto para ser campeão. Mas ainda precisa confirmar isso na volta e depois vai pegar um Atlético Mineiro num jogo único. Provavelmente o Atlético Mineiro, né, que vai ter que defender essa vantagem de 3-0 contra o River Plate no Monumental de Nunes. Vai ser um pouco menos fácil do que a missão do Botafogo, mas ainda assim uma vantagem significativa. Então, estamos diante de uma possibilidade imensa de uma final brasileira no Monumental de Nunes, dia 30 de novembro em Buenos Aires. A Conmebol deve estar pensando o seguinte: o que eu faço com os brasileiros? Eu não sei mais o que eu faço, porque é só brasileiro que chega na final e agora a gente pode estar diante de uma final completamente brasileira na Argentina, no Monumental de Nunes. Que loucura. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e pintou o campeão? Eu volto na próxima. Tchau!